Aleluia. Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Boa noite, irmão Igor, irmã Vera, irmã Oneide e o menino aí, né? Patrícia, boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo no YouTube e no Facebook. Vamos agora iniciar uma pérola da graça, na verdade, né? Aí vocês que estão aqui, vamos prestar atenção que essa mensagem é importante para aqueles que estão iniciando agora, né, conhecendo a graça, a mensagem da graça. E muitos ainda têm algumas dúvidas básicas, né, na graça. Então vamos trazer esse tema aqui hoje, que na verdade, deixa eu ligar aqui, é isso aí, papo reto ao conhecer a graça, né? É importante essa mensagem, porque alguns têm algumas dúvidas. Eu não sei se ela vai ser muito complexa, mas vamos apresentar, né? Porque talvez para aqueles que ainda estão vindo para a graça ainda é um mocotó, né? Então, papo reto ao conhecer a graça. Então, graça e paz a todos, né? Produção Messias, então o tema está aí. Bem-vindo a todos do YouTube, no Facebook e vocês também presentes aqui. Vamos desligar aqui o som aqui que continua tocando, né? Vamos abaixar. Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Então a pergunta que muitos fazem, né? Que muitos fazem que vem para conhecer, quando conhecem essa mensagem assim diferente que nós estamos trazendo, e muitos falam assim, 2000 anos a igreja está aí, agora você vem com uma nova mensagem, né? Então a pergunta que muitos falam, né? Que fazem, o que pensam sobre dízimo? Então, o que nós pensamos sobre dízimo, nós que conhecemos a graça? Então a pergunta que nós respondemos àqueles que estão conhecendo essa mensagem revolucionária, né? Então, dízimo não existe. Não existe mais, porque o dízimo, ele deixou de existir quando Cristo foi à cruz, deixou de existir a ordenança para se cumprir essa lei que era para os judeus, não tinha nada a ver com os gentios, né? Então o dízimo não existe, hoje em dia não existe dízimo para a igreja. É doutrina de homens, né? Vocês estão lendo, dízimo é doutrina de homens. Mas sempre vem aquelas mesmas argumentações daqueles que já estão há muito tempo ouvindo isso como sendo uma verdade. A mesma argumentação. Aí eles falam o quê? Mas dízimo é bíblico. Não é verdade? As pessoas não falam isso? Não, dízimo está na Bíblia. Não é, irmão Igor? Não é, Patrícia? As pessoas falam, não, dízimo está na Bíblia. É bíblico. Como é que você pode falar contra o dízimo se está na Bíblia, né? É a mesma argumentação de sempre. Mas qual dízimo? Que está na Bíblia? Qual é o dízimo que está na Bíblia? É o que se fala hoje? Então, com certeza, dízimo nunca foi dinheiro. Vocês estão acompanhando ali? Dízimo nunca foi dinheiro em nenhum momento. Nem Abraão deu dinheiro a ninguém. Tá? Dízimo nunca foi dinheiro. Pelo contrário, né? Pelo contrário, era proibido. Exatamente, era proibido levar dinheiro como dízimo. Era proibido pela lei de Moisés, né? E Abraão, ele fez aquilo porque ele quis. Então vamos ler aqui, ó. Lei para Israel. Dos tempos bíblicos, não é nem de Israel de hoje em dia não, tá bom, gente? Olha só o que disse Deus. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir. Quando? Anualmente. Separem tudo que a terra produzir. A terra produz moeda, dinheiro? Não, né? Então esse é o dízimo bíblico. Comam, olha só, presta atenção, comam o dízimo de quê? Do cereal, do vinho novo e do azeite. E a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor. Isso é o dízimo. Isso é o dízimo bíblico, né? O seu Deus, no local que ele escolher como habitação. Então, estão se ligando o que é dízimo? Estão se ligando aí? Né? Habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Agora vamos prestar atenção num detalhe.
Mas se o local onde Deus indicar for longe, né, demais, e vocês não tiverem sido abençoados e vocês tiverem, né, se vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, pelo seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, olha só, se fosse dinheiro daria para carregar, né? Se não puderem, porque era muita coisa, né? Mantimentos. Se não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para lhe pôr o seu nome é longe demais, troquem, olha só, presta atenção, troquem o dízimo por prata, ou seja, por dinheiro, né? Por prata, e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver. Mas vamos prestar atenção que o dízimo não é prata, né? O Senhor, o Deus, tiver escolhido aí depois de escolhido, né? Com prata, comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida. É para comprar depois que eles chegarem lá no local, né? Bebida fermentada ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam, olha só, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, do seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas. Olha só, nunca se esqueçam de quê? Dos pastores? Não, dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade, nem herança próprias, né? Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos de quê? Todos os dízimos de quê? Graças a paz, hein? Da colheita do 3º ano e armazene-os em sua própria cidade, para que os pastores, para que os levitas, né? Que não possuem propriedade, o que mais tem é pastores com muita propriedade, né? Nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que viverem na sua cidade, venham, o quê? Comer dinheiro? Venham comer e saciar-se para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Deuteronômio 14, 22, 29. Então vejam aí o que é o dízimo, né? Graças a paz. Vejam aí o que é o dízimo. O dízimo é alimento, né? O dízimo era para anualmente, não é verdade? Então o tema é esse aí, papo reto ao conhecer a graça. Essa pequena mensagem que a gente está trazendo aqui para vocês e para todos que estão aí no YouTube aí, né? Pergunta feita: o que pensam sobre a Santa Ceia? Tá filmando aí, tá, né? O que pensam sobre a Santa Ceia, a chamada Santa Ceia, né? Então a pergunta que a gente responde: Santa Ceia também não existe em lugar nenhum da Bíblia, tá? O que fazem nas chamadas igrejas é o quê? Ritual de um deus pagão, um falso deus, né? Mitra, é o que fazem hoje em dia, na verdade. O cerimonial que se faz nas chamadas igrejas, naqueles locais que eles dizem que é igreja, né, com aqueles fataquinhos de pães, não existe em lugar nenhum da Bíblia. Não existe. Na realidade, foi uma reinterpretação espúria, na verdade, dos textos da Bíblia, pela chamada Igreja Romana, né, que lá se chama o quê? Eucaristia. Então, aqui não, na chamada igreja evangélica, se chama o quê? Santa Ceia. Na chamada igreja romana se chama o quê? Eucaristia, ou Santa Eucaristia. Então, isso não existe nenhuma coisa nem outra na Bíblia, e, na verdade, esses fataquinhos de pão não passam do que uma reinterpretação por padres, né, da Igreja Católica, que trouxeram um ritual pagão para o quê? Para o meio da igreja e disseram que aquilo ali era a Santa Ceia. Na Reforma Protestante, Martinho Lutero trouxe o quê? Outros dogmas também, juntamente com essa chamada Santa Ceia, né, do cerimonial pagão, lá no 3º século, que começou no 3º século, que foi nominado o quê? De Santa Ceia, hoje em dia, aqui. Então, Martinho Lutero fez a Reforma Protestante, né, e trouxe a Santa Eucaristia para o meio religioso evangélico e chamou de Santa Ceia, né? Mas sempre vem aqueles argumentos, né, dos irmãos. Sempre vem os mesmos argumentos de sempre. Mas Paulo, não é verdade? Mas Paulo, ele mandou a gente participar da Santa Ceia. Não é verdade? Não é isso?
O argumento é esse. Não, mas está escrito, capítulo 11 de 1 Coríntios, que é para participar da Santa Ceia. Mas só que o que participam hoje é um ritual pagão que se disseram que aquilo ali era a ceia do Senhor. Aqueles pedacinhos de pão com aqueles copinhos de suco de uva, ou suco, qualquer tipo de suco ali, que suco, ou o que mais? Que podia, tangue de uva, e fazem ali como sendo o vinho, né? Então, na verdade, Paulo nunca ensinou esse ritual pagão, que é feito nas chamadas igrejas. Paulo nunca ensinou isso, né, nas chamadas, e que é feito hoje nas chamadas igrejas evangélicas. No capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo estava orientando os crentes a procederem adequadamente nas festas de amor deles, onde os mais necessitados, eles não poderiam ficar em falta do pão, do alimento. Eles também deveriam ser o quê? Saciados, né? Saciados igualmente aos demais. Então vamos ler a verdade aqui, ó. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, quando vocês se ajuntam num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Vocês não estão comendo a ceia do Senhor. É isso que Paulo estava dizendo. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, ou a sua própria refeição, né? E assim um tem fome e o outro embriaga. Essa 1 Coríntios 11, 20 a 21. Então vejam aí que a ceia do Senhor, na verdade, era um jantar, que eles chamavam de ceia do Senhor na igreja do primeiro século. Não tem nada a ver com esses fataquinhos de pão aí que dão aí, que não dá nem para tapar o buraco do dente, né? Como a gente sempre fala. 1 Coríntios 11, 20 e 21. Papo reto ao conhecer a graça. Vamos, outra pergunta aqui, ó. O que pensam sobre batismo nas águas? Pergunta respondida, né? O batismo é um só, no Espírito. Não existe batismo nas águas no novo pacto. Pedro e Paulo descartaram o quê? As oblações por água, mas nós não vamos nos alongar sobre isso hoje, tá? Porque aquele batismo com água era o quê? Do judaísmo. Mas isso nós vamos deixar para uma próxima oportunidade, tá bom? Então, esse tema aqui, dessa pérola, né, da graça, é papo reto ao conhecer a graça, para aqueles que estão chegando na graça, né? Aí eles fazem outra pergunta. O que pensam sobre arrebatamento e vinda do Senhor? O que vocês pensam da graça? Eu queria entender isso que vocês falam. Então, a pergunta é respondida. Arrebatamento, na verdade, foi o quê? Uma transformação que os eleitos tiveram no Espírito, né? Na vinda do Senhor, que ocorreu no primeiro século. 1 Coríntios, capítulo 15, a gente pode entender que, na verdade, o arrebatamento foi a transformação, né? Eles saíram de uma condição de morte para uma condição de vida, mas a gente vai deixar para falar isso numa outra oportunidade. A vinda do Senhor se deu o quê? Conforme Jesus predisse, naquela geração deles lá, né, nos anos 70, pois disse que seria o quê? E foi quando o templo de Jerusalém não ficou pedra sobre pedra. Então, naquele momento foi a vinda do Senhor, quando ocorreu tudo aquilo lá. Então, convém falar mais um pouco aqui, ó, a respeito da verdade, ó. Estava ouvindo, nós postamos isso até no grupo de WhatsApp, mas estamos fazendo esse vídeo aqui para aqueles que estão chegando para a graça, né? Eu estava ouvindo um pregador evangélico, né, dizendo que na ceia do Senhor não teve cordeiro sacrificado, né? Ele dizia na pregação dele que não tinha cordeiro. Então, é um engano, na verdade, né? Se na Páscoa que Jesus mandou preparar não teve cordeiro, não teve um cordeiro sacrificado e assado também, que tinha que ser, ele se tornou o quê? Transgressor. Então, se Jesus falou assim, não coloca cordeiro, então ele se tornou um transgressor da lei, junto com todos os apóstolos, né? Então, esse pregador evangélico, ele perguntou para a plateia dele, na Páscoa de Jesus ou na ceia do Senhor, na ceia do Senhor teve cordeiro? Ele perguntou para a plateia, teve cordeiro? Ele perguntava à plateia insegura, sim ou não? Uns da plateia diziam sim e outros diziam não. Mas ele decretou, né? Não tinha cordeiro. O próprio pregador disse que não tinha cordeiro.
Mas em nenhum momento Jesus falou, não faça, não asse o cordeiro para ninguém. Jesus não falou nada disso. Mandou preparar, né? Então, pela lei, Pedro e João não iriam preparar a Páscoa incompleta, jamais. Eles não iriam fazer isso. Importava sim sacrificar o cordeiro, pois, vamos ler aqui o texto aqui, ó. Olha só como é que importava ter o cordeiro. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar pão e suco. Não. Sacrificar pão e suco? Não. Sacrificar o quê? Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. Não é verdade? E mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Lucas 22, 7 e 8. Então vejam a verdade. Então uma pessoa me respondeu, eu pensava que não teve cordeiro na Páscoa de Jesus, pois ele era o cordeiro de Deus. Então não poderia ter um cordeiro lá. Né? Então as pessoas pensam e acham que é isso aí e falam, não tinha cordeiro porque Jesus era o cordeiro. Mas em nenhum momento na Bíblia está escrito isso, nem na lei poderia deixar de ter um cordeiro ali assado, né? Nós podemos até pensar que não havia um cordeiro ali sacrificado, pois só menciona o pão e o cálice no ato de comer, na hora que Jesus estava comendo a Páscoa junto com os discípulos. Mas o fato de não mencionar, isso não significa que não havia todos os elementos da Páscoa judaica. Pois um judeu no tempo da lei, e Pedro e João não iriam se descuidar ao cumprirem o quê? O ritual da lei, que era um ritual, tinha que fazer aquilo. Pois João diz em sua carta, todo aquele que pratica o pecado transgride o quê? A lei. Então a transgressão da lei é pecado. Deixar de colocar o cordeiro no sacrifício da Páscoa seria uma transgressão da lei. Então veja aqui, todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. E Tiago também diz, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, deixar de trazer os elementos da Páscoa, tem se tornado culpado de todos. Tiago 2,10. Então nós precisamos esclarecer agora que a lei de Deus não eram somente os chamados 10 primeiros mandamentos. Vamos terminar já, tá, gente? Então, a lei de Deus, muita gente fala assim, a lei de Deus eram os 10 mandamentos, mas não eram só os 10 mandamentos. Os 10 primeiros mandamentos que dizem que fizeram uma secção, né? E colocaram lá como sendo os 10 mandamentos. Não era somente os 10 primeiros. A lei de Deus, né? Foram todos os 613 mandamentos da lei. Mas alguns irmãos mandaram mensagem, né, para a gente, mandam sempre para os grupos de WhatsApp, dizendo que somente os 10 primeiros mandamentos, né, aqueles 10 iniciais, foram dados por Deus. Mas não é verdade. Não é verdade. E vamos provar que Deus continuou entregando os mandamentos, todos os mandamentos, a Moisés, ainda depois do 11º, do 12º e do 13º, sucessivamente. Deus foi entregando todos, desde o primeiro até os 613, né? Mandamentos que eu não sei nem como pronuncia lá, ordinal, né? Ordinal, em ordem numérica, né? Então vamos ler aqui, ó. Então disse o Senhor, então não seria, então disse Moisés, não, né? Porque se já não são mais os 10 primeiros, então teria que ser Moisés. Mas aqui, então disse Moisés a Moisés ou disse o Senhor a Moisés? Então disse o Senhor a Moisés. Aqui já passou do 10º. Assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Êxodo 20, 22. 11º mandamento. Não foi Moisés ou foi Deus? Foi Moisés, né? Um altar de terra me farás. Isso não é lei de Moisés, embora seja chamado de lei de Moisés. Um altar me farás. Me farás, é Moisés que está falando que é para fazer para ele o altar? Não, é Deus. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Êxodo 20, 24. Agora, o 11º mandamento, olha só, se não é Deus que deu todos os mandamentos.
12º, né? Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Êxodo 21, 2. Então observem que quando nós dissemos aqui que Pedro e João foram preparar sacrifício da Páscoa, eles teriam que ir em obediência àquela lei que foi Deus que deu. Então muita gente fala assim, não, é que é só os 10 mandamentos que é de Deus. Não, todos eles tinham que cumprir. Se eles não cumprissem todos, eles se tornariam transgressores. Mas, na verdade, os judeus se tornaram transgressores porque eles não conseguiram cumprir a lei. Somente Jesus cumpriu na íntegra, né? Então, quando Pedro e João foram preparar a Páscoa, eles prepararam conforme dizia a lei. E Jesus jamais iria mandá-los fazer algo diverso da lei. Jamais. Se ele falou assim, eu vim cumprir a lei, nenhum jota ou um tio da lei passará sem que tudo se cumpra. Como é que Jesus ia falar assim, ó? Não, vai lá, prepara a minha Páscoa. Mas não precisa de cordeiro, não, porque eu sou o cordeiro. Ele não falou isso, gente? Ele não falou isso. Então não tem sentido a gente inventar. A gente vai e começa a divagar. Não, é porque o Cordeiro de Deus estava ali, né? Porque João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando ele mandou preparar a Páscoa, então não tinha mais cordeiro. É brincadeira, né, gente? Então, quando eles foram preparar, eles não perguntaram a Jesus se deveria ter cordeiro assado ou não. Em momento algum, não tem nada disso escrito. Eles somente foram cumprir o que previa tudo aquilo que, por todas as gerações, desde lá de Êxodo, né, cumpriam conforme o capítulo 12 do livro de Êxodo. Então, nós trouxemos essa curta mensagem aqui, chamado de Papo Reto ao Conhecer a Graça. Eu não sei se ficou bom, talvez, eu não sei se o pessoal deu para entender aí, mas essa mensagem estará aí no YouTube para vocês e no Facebook. Graça e paz a todos.